Salve, salve, rapaziada! Rafa do Universo Botafogo na área. Ontem tivemos uma livezinha, aquela tradicional de domingo. Não assistiu? Cola lá, dá uma olhada que fizemos bastante comentários úteis sobre os últimos dias e principalmente sobre o jogo do Botafogo atual, né? Sobre seu treinador, sobre elenco e algumas coisas sobre bastidores. Mas hoje eu resolvi trazer uma coisa aqui que era um papo que eu tinha com amigos. A gente já teve muitas vezes essa conversa falando sobre a ineficiência da dupla de volantes do Botafogo em relação a interceptações e desarmes. A gente bate muito na tecla de que sem essa questão de intensidade na marcação, sem esse resguardo por parte da dupla de volantes, e eu sou um cara que bato muito na tecla de que o Marlon Freitas, por exemplo, a primeira função dele deve ser proteger, deve ser desarmar, deve ser a função primordial de um volante. Ele tem que atacar, mas ele tem que principalmente marcar. E é isso que eu fui atrás, gente. Fui atrás de alguns números aí, alguns números de comparativos com alguns jogadores de Série A. E obviamente eu não me surpreendi, né? Chega até a ser engraçado. Eu até, por acaso, tive o desprazer de estar agora há pouco, alguns minutos no YouTube, e apareceu ali uma live para mim de um sujeito que é puxa-saco como sempre, que é, enfim, não estou aqui para falar nem dele nem dos outros, mas eu tive que ouvir que o Newton tá jogando muita bola. Foram essas as palavras, que ele tá jogando muita bola e que ele só não é falado porque ele tem grife, porque ele não tem grife, aliás, ele não tem grife. E eu comecei a rir, cara, eu comecei a rir. O Newton que tá fazendo jogos nota 5, 6 que é o máximo dele, aí ele faz 4, 3,5, 5, né? E a gente tá vendo nos últimos jogos Newton e Marlon Freitas juntos, né? O Danilo, que teoricamente deveria jogar no lugar do Marlon Freitas, quando joga com o Marlon Freitas, em via de regra é um desastre, porque os dois batem cabeça. O Danilo não é aquele marcador de ofício, é um cara que gosta de sair por jogo, e o Marlon Freitas é um marca-fofo que a gente já conhece desde sempre. E aí eu fui buscar os números, gente. Fui buscar os números de comparativos com 6, 7, 8 jogadores aí de Série A. Inclusive, coloquei na lista os números de Danilo Barbosa. Danilo Barbosa que foi dispensado, digamos assim, pelo Botafogo em um momento que o Botafogo sofre muito na posição e sofria até na posição de zagueiro quando ele foi dispensado, que era onde ele desempenhava até o seu melhor papel nos últimos tempos. E obviamente não surpreende, eu vou colocar aqui na tela para vocês terem uma ideia. Tá aí. Em amarelo vocês têm os desarmes para o jogo, em azul as interceptações por jogo. E aí, obviamente, que a coisa não surpreende, né? Surpreende um total de 0 pessoas. Né? O Lucas Sacha, que é um dos jogadores que tem melhor desempenho de desarmes aí na Série A, vou até me colocar aqui do ladinho aqui, vamos ver se eu consigo. Aqui é assim, gente, aqui a gente vai sofrendo ao vivo aqui com a parada. Enfim, me deixem fora da tela, então. Acho que aqui eu vou conseguir. Aqui, conseguimos. Se vocês prestarem atenção, o Lucas Sacha tem pouco mais de 4 desarmes por jogo e a média de 1.5, 1.6 interceptações por jogo. Né? Aí, para a surpresa de 0 pessoas, você vai olhar o nosso glorioso Marlon Freitas. Ele é volante, não se esqueçam disso, assim como o Newton. O Marlon Freitas tem, em média, por jogo, 1 desarme. Nós estamos falando de um volante. Ele gosta de sair pro jogo, gosta, não sei o que, mas ele é volante. Ele tem 1 desarme
por jogo e uma média de 0,7 interceptações por jogo, mais ou menos. Esse é o poderosíssimo Marlon Freitas. Mas daí eu escuto que o Newton tá jogando muito e não sei o que, primeiro volante. Aí vamos aqui para o Newton. Está aqui o Newton do lado do Marlon Freitas. Para quem está acompanhando no gráfico aí, tem Marlon Freitas ali no meio e o Newton está do lado. Pena que eu não consigo apontar aqui. E o Newton, gente, o Newton tem 1.1, 1.2 desarmes por jogo. Enquanto as interceptações de jogo dele são um pouquinho acima do seu companheiro pseudo-volante e fica ali algo em torno de 0.8 interceptações por jogo. E aí as pessoas às vezes não entendem porque que além de treinador, de um péssimo e patético treinador que a gente tem no momento, de jogadores que a gente perdeu e tal, quando eu bato sempre na tecla da intensidade. O futebol de hoje se joga com intensidade. Isso é muito simples de entender. Aí você vai olhar aqui o Danilo Barbosa, que tá aqui em último no grupo, na lista, o último lá no lado direito. O Danilo Barbosa, gente, tem quase ali 2.5 desarmes por jogo. 2.4 desarmes por jogo ele tinha. E uma média aí também baixa de interceptações, igual a do Newton de 0.8, mas percebam que nos desarmes, que é o grande papel de um defensor, ele tinha ali quase 2.5 por jogo. Em comparação ao Marlon Freitas e ao Newton, é mais do que o dobro. E aí outra coisa que fica escancarada é se a gente for parar e prestar atenção nos números do Gregory. Gregory que todo mundo sabia que faria falta, obviamente. Eu até subestimei, talvez até em algum momento, a falta que o Gregory faria, porque eu até achei que seria menos, mas ele se demonstra assim, é muita falta ele faz. E aí tu vai olhar os números do Gregory, cara. O Gregory tinha, né? Quase 4 desarmes por jogo e uma interceptação por jogo. Meu amigo, isso aqui, perto dos volantes que a gente tem agora, é de chorar. E daí o cara fala, tá, mas o Gregory é um dos caras que mais desarmava no futebol brasileiro, e você vai ver ali o Richard Rios com 3.6, 3.7, o Lucas Sacha do Fortaleza com 4.1, né, desarmes por jogo. Aí você pega ali o Lucas Romero, lá do Cruzeiro, 3.4, 3.3 desarmes por jogo, interceptações por jogo. O Gabriel, sim, o Gabriel, aquele que era do Botafogo, que saiu na justiça, que já passou por Corinthians, Palmeiras, Atlético Paranaense, enfim, tá lá no Bragantino. Tem 3.1, 3.2 desarmes por jogo. O Gabriel, gente. Aí você pega o Rodrigo Nestor, tá lá no Bahia, o Ranielli do Corinthians, todos acima de 2.5 ou 2.5. Todos com o dobro de desarmes que a nossa dupla de volantes que mais joga no momento. Que aí não é nem marca fofo, né, gente? Aí nós temos uma dupla de volantes que beiram os ursinhos carinhosos, assim. É um negócio que você pega porque daí a gente vai, por exemplo, pode fazer um comparativo do Gregory com o Richard Rios, né? Você vê que o Gregory tem mais desarmes, é um jogador muito mais forte na marcação do que o Richard Rios, que era muito forte também no Palmeiras. Mas o Richard Rios, ele te entrega outras valências, né? O Richard Rios faz, por exemplo, o que um volante moderno faz, que ele consegue ser muito efetivo na marcação, muito ávido ali no que faz, e ainda assim te entrega ataque, porque ele sai pro jogo e tal. Então ele conseguia fazer uma fusão do Gregory com o pouco ofensivo que o senhor Marlon Freitas conseguia entregar com seus passes e tal. Mas o Richard Rios chutava no gol, fazia muito mais. Assim como o Lucas Sacha, que também chega no ataque bem. Então, gente, assim, quando você fala de dupla de volantes no futebol brasileiro, você fala de uma coisa fundamental. Principalmente se você não tem técnico
que consiga tirar intensidade de todo o elenco, de todo o time, que entenda a importância disso, né? Que é o caso do Botafogo. Então, soma-se a preguiça, a falta de capacidade de David Ancelotti à frente do Botafogo e seus analistas, porque eu não sei o que faz um analista que não enxerga esse tipo de coisa. Somado a isso, a gente tem uma dupla de volantes do time dos Ursinhos Carinhosos. Sim, dos Ursinhos Carinhosos. Né? Que é, sem dúvida nenhuma, a dupla de volantes menos efetiva do Campeonato Brasileiro, não tem a menor dúvida. Eu já tinha quase essa certeza antes de procurar os números. Quando eu vou procurar os números, aí a coisa fica assim, escrachada, né? Então, gente, assim como eu falei ontem na live com o Carlos, que eu não me conformo que as pessoas que trabalham como jornalistas, que exercem essa profissão, que deveriam se debruçar sobre esses temas para chegar numa coletiva e apertar quem está ali expondo sua opinião ou dados que ela traz por conta própria, assim como o nosso treinador, que, por exemplo, fala do Montoro e ontem repetiu que o Montoro, ontem não, no sábado repetiu que o Montoro não tem a devida intensidade no pós-perda, né? Pós-perda de bola, ali na recuperação de bola, sendo que o Montoro, eu trouxe os dados de 5 jogos ali na live pós-mundial, já tinha lá números expressivos para um meio de campo na questão de combate, de desarmes e tal, recuperações de bola. Montoro, que tem 18 anos, que é mirradinho, que deveria, já falei pela milésima vez, estar jogando de meia como camisa 10. Além de fazer o papel que ele consegue fazer, que é entregar passes e jogadas boas para gols no Botafogo e gols, ele ainda assim não deveria estar ali, mas ainda assim ele consegue fazer isso. E tem que ouvir desse pseudo treinador, desse pitoco desse treinador fraco, que ele não tem intensidade. Ele não jogou contra o São Paulo porque ele não tinha intensidade para o jogo. Então, quando eu fico aqui todo dia batendo na tecla que o senhor David Ancelotti é um dos piores treinadores que eu já vi desde que eu me conheço por gente no Botafogo, é por esse tipo de coisa. Porque esse tipo de dados aqui, esses dados aí, isso não é papel do Textor, olhar esse tipo de dados, não é papel de... Esse é papel do treinador, do seu diretor de futebol, do head scout, que tem que estar prestando atenção em desempenho, o que o clube precisa para preencher lacunas. Esse tipo de informação tem que estar ali cruzada entre scout, treinador e quem é o responsável por contratações. Mas parece que o Botafogo ele vive assim numa ilha deserta, cara. Porque você não precisa ser nenhum especialista para olhar para o Botafogo e ver que o meio de campo não tem intensidade. Porque daí você pega dois volantes que são dois ursinhos carinhosos, como eu falei, e soma isso ao Montoro que tem 18 anos, que tem um físico ainda mirrado, ao Savarino que tem a intensidade de uma lesma e que é baixinho. Você pega o Arthur, que é outro anãozinho que tem intensidade de uma lesma também, até muito mais que o Savarino, corre, mas assim, é aquele estilinho cansado. Corre, corre, corre e não sai do lugar. Santi Rodrigues, outro jogador franzino, baixo. Óbvio que se você pegar um time que joga com a intensidade que joga o Palmeiras hoje, um Cruzeiro hoje, que tem, por exemplo, Lucas Silva e o rapaz aqui que eu falei o nome, que agora até já esqueci, deixa eu até colocar na tela aqui, Lucas Silva e Lucas Romero. Meu amigo, você tem expectativa que você vai ganhar no combate desses caras? Ou você vai ganhar no combate lá do Inominável, como bem gosta de dizer o André ali, o time da Lagoa? Que tem lá, vez ou outra tem Pulgar, tem Jorginho, tem Saul, tem não sei quem. Cara, o futebol, ele, assim, não tem muito segredo, gente. Não tem muito segredo. O futebol, ele se faz de maneira simples quando você presta atenção no básico. Então, tá aqui só dados para corroborarem que eu tenho que ficar ouvindo em live de puxa-saco da mental falando que o Newton tá jogando uma super bola e que a dupla de volantes do Botafogo é fantástica. Então tá aqui os números para desmentir essas pessoas que gostam de ficar mentindo, que gostam de ficar falando asneira, para quem gosta de ficar escutando asneira também, porque gosta de ser enganado.
Valeu, gente. Era só para trazer esses dados aí. Achei importante compartilhar isso com vocês, porque a gente tem que trabalhar com a realidade. Não conhece o Universo Botafogo? Inscreva-se no canal, deixa o like, volta a falar. Fizemos uma live ontem, eu e o Carlos. Não assistiu? Vai lá, dá uma olhada. Acredito que tirarão alguma coisa de positivo ali, que concordarão com alguma coisinha do que a gente falou. Valeu, aquele abraço, galera.